Oi gente, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como foi que eu resolvi os meus problemas para acelerar a produção dos meus bonecos, porque para quem não sabe, eu tenho uma fábrica de bonecos de massa de biscuit e fiz esses moldes para acelerar o meu processo. Então não sai desse vídeo, eu sou Ricardo Santiago, esse é o meu canal, aqui eu dou dicas de decoração, de arte e de fotografia, então fica aí pro passo a passo de como eu fiz esses moldes de silicone. Para dar o pontapé inicial do nosso projetinho de hoje, eu modelei duas mãozinhas de massa de biscuit, que é a que a gente vai tirar o molde. Depois peguei uma caixa de papelão, dessas que geralmente um dos versos é plastificado, porque dessa forma fica bem mais fácil a gente desenformar o silicone. Estou mais ou menos ali delimitando a área onde a gente vai colar as duas mãozinhas para poder fazer o molde. Valendo lembrar que nós não podemos delimitar uma área muito próximo do objeto que a gente vai copiar para, dessa forma, a forma não ficar tão frágil. Depois, é só recortar. E aí está o fundo da nossa forma. Agora, chegou a hora de delimitarmos as paredes da nossa forma, ou melhor, do nosso recipiente que vai receber a borracha azul para fazer a forma. Estou ali dobrando o papelão para que fique mais fácil flexibilizar quando formos colar ao redor do fundo. Com o auxílio da cola Tech Bond, a gente agora vai começar a colar as paredes. Você também pode utilizar outro tipo de cola, como cola quente, por exemplo. Eu gosto da Tech Bond porque o acabamento entre o fundo e as paredes ficam com um melhor acabamento, principalmente porque a cola quente geralmente deixa resíduos e vocês sabem que quando a gente derrama a borracha, qualquer irregularidade ela registra. Então, para você que tem intenção de fazer formas de silicone para vender, obviamente que é necessário um acabamento muito mais bem feito. E aí você vai pacientemente colando as bordas. Vejam como ficou bem colada, inclusive sem nenhum resíduo de cola na parte interna. E dessa forma, acho que vai sair com um bom acabamento. Agora, chegou a hora de colarmos o nosso protótipo dentro da caixinha. Dessa vez, eu também vou usar a cola Tech Bond. Pressiono firmemente o protótipo no fundo da caixinha com a cola para evitar que ele se desloque quando derramarmos a borracha azul. E vejam, está bem fixado no fundo da caixa. Bem, então agora vamos começar o nosso processo. Gente, eu peguei um punhado de arroz, porque eu vou despejar dentro do meu recipiente, esse de papelão que a gente fez, eu vou derramar o arroz até cobrir os dois protótipos. Por que eu estou fazendo isso? É porque, na verdade, dessa forma eu vou pesar e vou ver a quantidade de silicone que nós vamos usar. Dessa forma, a gente evita diluir uma quantidade de borracha que seja excessiva e a gente acabe desperdiçando. Agora, chegou a hora de devolver o arroz para o recipiente. Como é nesse mesmo recipiente que nós vamos diluir a borracha, a gente vai pesar nele mesmo. Nesse momento, fiquem bastante atentos para não restar nenhum grãozinho de arroz dentro do nosso protótipo e isso implicar no registro quando formos botar o silicone. Agora, chegou a hora de pesarmos o arroz para ver quanto de silicone nós vamos utilizar na nossa peça. Levando em consideração que anteriormente eu havia pesado a vasilha vazia. Depois disso, a gente pesa o arroz e faz o cálculo sem o peso da vasilha, que será exatamente a quantidade que nós vamos precisar de silicone. Bem, na verdade, esse silicone, para fazer essas formas, eles vêm em dois componentes. Vem a borracha azul e vem o acelerador para secagem. É muito importante fazer a pesagem, principalmente porque o líquido que acelera a secagem da borracha, ele precisa ser 3% da quantidade total da borracha que nós vamos usar. Bem,
Antes de derramarmos a borracha azul no recipiente que a gente já colou o protótipo, é muito interessante a gente passar um pouco de vaselina na peça que a gente quer registrar. Dessa forma, fica muito mais fácil a gente desenformar depois que a borracha secar. A borracha já estava pesada e agora, como eu disse a vocês, a gente vai colocar 3% do acelerador na borracha azul. Eu inclusive estou adicionando agora, porque anteriormente eu precisei passar vaselina na peça, então eu deixei a borracha pura exatamente para não secar antes da hora. E agora a gente vai mexer para unir os dois componentes e ficar uma mistura bem homogênea. Evite também fazer movimentos muito bruscos ao mexer a borracha para evitar bolhas. É muito comum bolhas nesse processo, mas isso compromete bastante o registro da sua peça. E agora, a gente despeja no recipiente de forma bem delicada. Observem, inclusive, que pela medida que a gente tirou do arroz, a borracha azul vai dar a quantidade certinha para você fazer seu molde. Bem, então nossa borracha já está seca. A minha borracha ficou secando de um dia para o outro, mas com aproximadamente 4 horas a sua borracha já está seca. Isso também vai variar muito do clima de onde você mora. Eu moro numa cidade muito quente, então automaticamente as minhas coisas secam muito mais rápido. E aí você vai cuidadosamente tirando o papelão da sua borracha. Acho muito pouco provável ter alguma parte aí da minha ainda úmida, mas se você deixar menos tempo, retire o papelão com cuidado, porque internamente pode ter uma parte ainda sem secar. E aí está a nossa forma pronta. E agora, com um pedaço de massa de biscuit, a gente vai fazer o primeiro teste. Vamos tirando cuidadosamente para não amassar e nem deformar a nossa peça. Se caso aconteça, com o auxílio da esteca, a gente vai ajeitando e colocando toda a peça no lugar. Gente, e é um processo muito mais prático para a gente acelerar as nossas peças. Depois que você tirou da forma, no meu caso eu estou fazendo uma mãozinha, que você tirou da forma, que você deu ajeitado, se ela saiu um pouco torta, chegou a hora da gente dar movimento nas mãos, né? Flexiona alguns dedos, bota um movimento ou a posição que você queira. E antes que eu vá esquecendo, se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece, hein, gente, de dar um like aí pro YouTube entender que você gosta do que eu produzo aqui no meu canal. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, basta você apertar o botãozinho, ativar inclusive as notificações para todas as vezes que eu publicar alguma coisa nova aqui, você automaticamente ser avisado. Então, já curtiu? Já se inscreveu? Então vamos lá ver o resultado do nosso protótipo e das nossas formas.